da reforma proposta por Flávio Dino. Professor Carlos, ele abre divergência para a proposta inicial ou aqueles pontos destacados por Edson Fachin? Fica claro para o público, mas principalmente para os outros poderes, que há um racha no Supremo, que há grupos no Supremo e que um grupo não concorda com a proposta de um código de conduta? Como viu essa ideia lançada por Flávio Dino? Bem-vindo. Daniel, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui no Visão Crítica, o programa que a gente consegue debater com interlocutores qualificados e poder colocar a nossa opinião. É um prazer estar aqui com o professor Clever, com o professor Gustavo, como já tive aqui em outras oportunidades. E, primeiramente, concordo em gênero, número e grau com o professor Clever. Porém, eu digo que as propostas que o ministro Dino apresentou, né, nesse post, nesse artigo que ele publicou na internet, são quase que um lugar comum que nós, do meio jurídico, entendemos que são pontos de evolução do judiciário, né? Um ponto que eu divirjo um pouco, né, do professor Clever é que eu não vejo uma tensão entre o ministro Dino e o ministro Fachin, tanto que o próprio ministro Fachin fez uma publicação esses dias ratificando as propostas do ministro Dino. E são propostas que não são domésticas, são propostas que vêm de outros modelos de judiciário, né? Como, por exemplo, quando ele coloca que o Supremo Tribunal Federal deve se afastar do julgamento de casos concretos, que deve ser um tribunal de teses, deve ser um tribunal de aplicação da Constituição e de orientação dos outros tribunais, e não de julgar casos concretos. Então, eu vejo com muito bons olhos a proposta do ministro Dino, e eu entendo que talvez não seja a função primordial do judiciário promover projetos de lei, mas a nossa Constituição diz que aquilo que pertine ao funcionamento do judiciário, a prerrogativa de iniciativa legislativa e de iniciativa de emenda à Constituição deve partir do próprio órgão, e hoje não há dúvidas de que o judiciário está em crise, e eu vejo como saudável que o próprio judiciário, por meio dos seus membros, promovam e incentivem a sociedade a debater a reforma do próprio poder. Pois é, a gente vai voltar, o professor Clever poderá, claro, fazer complementos, só quero passar a palavra para o professor Gustavo Sampaio, que sempre quando pode colabora com a gente aqui no Visão Crítica. Professor, da mesma forma, gostaria de, nessa abertura do Visão Crítica, pedir a sua reflexão a respeito dessa crise institucional. Talvez eu esteja sendo exagerado, mas uma situação que coloca talvez o Supremo contra as cordas e força, inclusive, a sua corte e os integrantes do STF a se movimentar. Então, dois posicionamentos chamaram a atenção. Primeiro, aquela proposta do ministro Edson Fachin, que é o presidente do STF, e aí esse artigo, esse texto publicado por Flávio Dino, que muitos viram como um carimbo à proposta do presidente Fachin. Outros entenderam que ele claramente teria aberto uma divergência, mas há quem entenda que não, foi uma proposta complementar. Enfim, gostaria de escutá-lo. Bem-vindo. Bem, boa noite, Daniel. Sempre motivo de contentamento estar aqui com você. Boa noite, professor Clever, professor Carlos Gonçalves. Uma honra para mim debater com ambos. Veja, meu caro Daniel, proposta de reforma do Poder Judiciário é alguma coisa muito delicada. Eu não tenho a mais remota dúvida das boas intenções do ministro Flávio Dino, inclusive de suas intenções republicanas. Mas eu aproveito aqui para fazer uma adesão ao que disse o professor Clever, no sentido da legitimidade democrática disso. Claro que é apenas uma proposição. Propor mudanças no país é algo que cumpre
também a um ministro do Supremo Tribunal, a qualquer cidadão, qualquer brasileiro que ame o seu país e queira aprimorá-lo. É claro que qualquer coisa ali tem que passar pelo parlamento. Apenas eu acho que uma proposta idealizada por um só ministro, sobre pontos tão diversos, ele apresenta uma pluralidade de elementos dentro de uma proposição. Me faz crer que não se trata de uma proposta de reforma do Poder Judiciário propriamente, mas de uma irresignação do ministro em relação a vários aspectos do ordenamento jurídico que ele acha que precisam ser alterados, inclusive alterações na lei penal, e que ele consolidou sob o nome iuris de uma proposta de reforma judiciária. Em verdade, não. Ali há muitos elementos, muitos deles, inclusive, relacionados a algo típico de uma reforma judiciária e outros que nem tanto. É bem verdade, Daniel, que as propostas, os projetos de lei que se destinam a alterar a estrutura do Poder Judiciário, criar cargos, modificar funções dentro desses cargos, em geral, são projetos de lei de iniciativa reservada dos tribunais. São discutidos e votados no parlamento, mas de iniciativa reservada dos tribunais. Mas as propostas de emenda constitucional, não. As propostas de emenda à Constituição, que modificam o texto da Constituição, pelo artigo 60 da Carta Magna, elas são propostas pelo presidente da República, por 1/3 dos deputados federais, ou por 1/3 dos senadores, ou por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, e não se fala ali do Poder Judiciário. Eu creio que nesse ambiente de crise, para concluir, entre os poderes, há uma crise, há no mínimo um desconforto. Eu não vou chamar de uma crise institucional, mas uma crise política bastante acirrada. De protagonista, sobretudo, melhor que o Poder Judiciário se contenha um pouco, se contenha um tanto. Essas discussões têm que ser, se possível, iniciadas na sociedade civil, no próprio parlamento, no próprio Congresso Nacional, porque não há como levar a efeito certas mudanças ali apenas por projeto de lei. Por exemplo, o ministro Dino sugere uma alteração que ruma à desjudicialização das execuções fiscais, que correspondem a 31% do acervo processual do Brasil hoje. Pode ser uma ideia boa, pode ser uma ideia ruim, mas isso não depende apenas de alteração legal, pressupõe uma alteração constitucional também. Então, me pareceu, nesse sentido, para concluir mesmo, que é um conjunto ali de resignações do ministro, algo típico de alguém que iniciou a vida no Poder Judiciário, depois foi para a política, foi deputado, foi governador, foi senador e agora aportou no Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza das boas intenções, das boas ideias, mas isso tem que ficar mais uma vez no protagonismo da política por uma questão de recuperação da legitimidade democrática do parlamento. Acima de tudo, Daniel.